Olá, que bom receber você por aqui. Hoje eu vou passar para você o que vai cair na prova do Enem em língua portuguesa. Vamos ver? Este gráfico que você vê aqui é simplesmente o conjunto de todos os exames do Enem desde o seu começo na área de língua portuguesa. E claramente dá para observar os assuntos que mais caem. De longe, em primeiro lugar, a questão dos gêneros textuais, 42,2%. Seguidos de gramática e interpretação, 17,6%. De 14,4% do que eles chamam de Enem, que na verdade é uma mistura de tecnologias de informação, interpretação de poema, mecanismo de coesão, que poderia estar até em gramática, mas é separado. E essa ideia de contexto e imagem, não é? Onde você tem, por exemplo, fotos, determinadas coisas que podem ser interpretadas também. Observe que, de longe, gêneros textuais é o que mais aparece. Como você pode perceber, a parte maior se refere à questão dos gêneros textuais. Então, nós descobrimos nessa tabela 4 grandes temas que caem na prova do Enem. Então, eu primeiro vou falar para você de gêneros textuais e depois vou fazer outros 3 vídeos falando dos outros 3 temas, ok? Vamos então saber o que são os gêneros textuais e como é que eles caem nessa prova do Enem. Como todos nós sabemos, as pessoas interagem, não é, com outras pessoas, com instituições, as instituições com instituições e tal, de acordo com as intenções e necessidades. Então, evidentemente, você tem aí os contextos que a gente chama de situações comunicativas. Essa interação, ela é sempre mediada por textos, como a gente sabe, verbais, não verbais e mistos. Esses textos, todos eles têm alguns modelos, alguns padrões que a gente diz que são relativamente estáveis. Ou seja, você pode até identificá-los e classificá-los como gênero. Por exemplo, uma carta é um gênero textual. Quando você recebe uma carta, você sabe que é uma carta. Por quê? Porque ela tem um formato, uma estrutura que é relativamente estável. Pode mudar um pouquinho o conteúdo, mas a carta é reconhecida como carta, exatamente porque ela tem um padrão que é relativamente estável. É isso que é um gênero textual. E todas as áreas ou campos de conhecimento possuem algum tipo de texto total ou relativamente padronizado. E assim você tem então inúmeros gêneros textuais. Observe, por exemplo, que na área do jornalismo você tem uma série de gêneros textuais. E todos eles são reconhecíveis, porque tem uma estrutura, um formato que é relativamente estável, ok? Então você tem a notícia, a reportagem, o editorial, as notícias breves ou curtas, o debate, a opinião do leitor, entrevista, a tirinha, a charge, a manchete. A crônica eu coloquei aí com um asterisco porque, embora ela tenha sido feita exatamente para o jornal, ela é considerada por muita gente um gênero literário, mas a crônica também é um gênero textual que aparece no jornalismo. Uma outra área, por exemplo, é a publicidade e marketing. Veja que são gêneros textuais com os quais a gente está bastante acostumado. Anúncio, campanha, um cartaz chamado de billboard, o outdoor, o bus door, que aparece em ônibus, o vídeo, o filme, o jingle, que são as musiquinhas, o panfleto, que é chamado de flyer, o spot, o banner, tudo isso pertence ao ramo da publicidade e do marketing. São os seus gêneros textuais. E mais uma área, só para ilustrar, não é? Bem próxima do mundo escolar, que é a área da literatura, em que você conhece a epopeia, que são as composições dos heróis em versos, o romance, a novela, o conto, o poema, a crônica, a biografia, lenda, fábula. Ou seja, nós vivemos cercados de gêneros textuais e todas as nossas interações são reguladas ou intermediadas por eles. O que eu vou te mostrar agora é como esses temas, esses assuntos são solicitados na prova do Enem. Eu preparei para você aqui um pequeno quadro em que eu vou te dizer o que é que mais cai, o que mais é solicitado em termos de gêneros textuais e o que é menos solicitado. Vamos? Aqui está um segredo.
O que mais se pede sobre gêneros textuais, quer dizer, as questões sobre os gêneros textuais, primeiro pedem a função social do gênero. E o que é a função social do gênero? É o porquê, é o propósito dela circular em determinados contextos da sociedade. Ele pode ser único, ou não, e deve sempre promover ou criar essa interação específica numa situação que a gente chamou de situação comunicativa. E entre as principais funções desses gêneros estão a função informativa ou esclarecedora, como é o caso das notícias, não é? A persuasiva, quando tem que convencer você de alguma coisa, a expressiva ou emotiva, quando o emissor está falando dele, dos seus problemas, das suas preocupações, a instrutiva ou injuntiva, que mostra para você o que as coisas são e como podem ser feitas, a narrativa, que conta histórias, a regulatória, que mostra limites e possibilidades do uso de algumas coisas, e a cultural, que se refere às manifestações culturais da sociedade. Em segundo lugar, aparecem questões sobre características da estrutura. Ora, eu disse a vocês que cada gênero tem uma estrutura que é mais ou menos estável. E isso aí é feito pelo quê? Por vocabulário, por sintaxe ou registro, né? E o tipo e resultado que você tem, o texto descritivo, o narrativo, o dissertativo expositivo, o dissertativo argumentativo, o explicativo injuntivo e o explicativo prescritivo. O dissertativo expositivo é uma característica da estrutura de textos que querem mostrar uma opinião para você. O outro, o dissertativo argumentativo, é o tema das provas de redação do Enem, ou seja, você tem que apresentar uma tese, defendê-la, apresentar uma proposta de intervenção. O explicativo injuntivo é aquele que mostra como é e como pode fazer. E o explicativo prescritivo é um tipo, por exemplo, da bula de remédios, que ele explica e mostra para você como deve ser feito, sem que você tenha direito à sua opinião, vamos dizer assim. E todas essas características, elas refletem a intenção de quem fez o texto. Ou seja, você tem aí uma intenção, o estilo de composição, as estratégias que foram usadas ou para te convencer ou para te mostrar as coisas, o contexto, e também você tem indicações aí sérias de quem é o público-alvo do texto. Lembre-se que o texto também é construído tendo em mente um nicho, um público-alvo para ele. E por último, um tipo de questão que sempre aparece, que é a questão da subversão do gênero, não é? Normalmente, o autor pode fazer contestações sobre o tipo de gênero que ele está falando, coisa parecida, mas principalmente quando ele coloca características de um gênero e outro, em que essas características não são muito comuns. Por exemplo, você pegar uma carta de baralho, como eu vou mostrar para vocês aí, e colocar a biografia de alguém nessa carta, né? Então, veja, outros temas são menos comuns ou muito pouco comuns aí. Por exemplo, eles podem pedir efeitos expressivos, né? O humor, a ironia, mas isso é pouco. A interpretação do texto, quer dizer, o que o camarada está lá dizendo. A identificação do conteúdo, se ele é de um ensaio, se ele é de uma biografia, se ele é científico, didático. Mas, evidentemente, você tem que estar preparado para isso, mas não tem que se preocupar muito, porque isso cai muito menos do que aquelas 3 coisas ali de cima. É claro, o que deixa isto muito mais apetitoso é ver como cai. Então agora eu vou te mostrar uma série de questões solicitando esse tipo de coisa que eu mostrei para vocês. Vamos lá? Essa é uma questão, a questão 35, eu não me lembro a cor, né? Do Enem 2022. E está aqui exatamente uma das coisas que mais aparecem lá, não é? Ao refletir sobre a atividade do cronista, a autora questiona a característica do gênero crônica, não é? Então, o que ela vai dizer aí, depois você pode ler com calma, mas é mais ou menos o seguinte: que ela, nos livros dela, ela quer uma comunicação profunda com ela e com o leitor, e que, na verdade, isso não acontece na crônica, porque a crônica, ela trata as coisas com muita brevidade, muito rapidamente. Então a alternativa aí seria a C de cebola,
esse questionamento é exatamente isso. Por que eu tenho que fazer um tema ou escrever um tema de tratamento tão breve da temática? Eu gostaria que fosse diferente. Tá aí. Observe esta outra questão sobre a tal da subversão do gênero, não é? Você tem aqui um tema sobre o Marcelo Gleiser, só que esse tema foi colocado numa carta de jogo. Ou seja, a biografia, determinadas coisas que você faz nesse gênero chamado biografia, não tem nada a ver com uma carta, por exemplo, de baralho ou de jogo de diversão. Então, evidentemente, está ali, ó. Essa apresentação subverte um gênero textual ao relacionar o universo lúdico a informações biográficas. Está aí questão 43 do Enem 2019. Outra questão bastante explorada, como eu já disse a vocês, é a questão das estratégias, quer dizer, que tipo de estratégia o indivíduo usa quando ele faz um texto ou para convencer você ou para mostrar alguma coisa para você. Ora, o que você vê aí é a questão 9 do 2022, do Enem 2022, em que você tem ali uma pessoa com as mãos nos olhos, arrependida, e ela causou um acidente, né? Então, causar um acidente é algo que você leva para o resto da vida. Não beba se for dirigir. Então, para convencer o público-alvo, essa peça publicitária apela para o quê? Ora, ela apela para o sentimento de culpa. Quer dizer, você causou um acidente, pode ter machucado ou até matado alguém, mesmo que você não pretendesse, não é? Então tá aí uma estratégia que é apelar para a questão do sentimento de culpa. Eu daqui a pouco vou falar para você coisas importantes sobre a estratégia e as estratégias. Aguarde. Esta última questão é parecida com uma crônica, não é? E é da Fernanda Torres, da atriz Fernanda Torres. E o que você tem aí é um indivíduo velho reclamando de algo que todo mundo acha maravilhoso, que é a calçada portuguesa do Rio de Janeiro, e ele reclama porque ela está cheia de obstáculos, tem buraco, tem cratera, pedra solta, bueiro bomba, etc. Então, o recurso que caracteriza a organização estrutural, veja uma questão sobre a estrutura do texto que está aí. Então você tem aí uma sequência, né, verbal e nominal. Você usa verbos e nomes. Isso aí é o que caracteriza a estrutura textual que você encontra aí. Agora a minha promessa aí para vocês, olha, a importância das estratégias nos gêneros textuais. O que são as estratégias? São as maneiras que a pessoa usa, o produtor de texto usa, para tentar mostrar para você algumas coisas, convencer você de algumas coisas, persuadir você, vender coisas para você. Então, entre as principais estratégias estão aquelas que são argumentativas, basicamente, que você usa até na redação, a exemplificação, o uso de dados estatísticos, principalmente os percentuais, resultados de pesquisas, citações de especialistas, né, para dar credibilidade, alusões históricas, comparações e analogias. E outras podem apelar à emoção, à lógica, à ética e à moralidade, o apelo ao seu ego, olha, todo mundo tem, todo mundo faz, você não. O apelo à comunicação visual, quer dizer, a pessoa utiliza figuras, gráficos e etc. para convencer você. O apelo à erudição, quer dizer, à cultura, ao saber das coisas, ao conhecimento. Usar histórias pessoais de superação e sucesso, isso ajuda muito a convencer as pessoas. Usar a questão da urgência, né? Só vai até a semana que vem. Usar a refutação, quer dizer, olha, isso aqui está bom, mas o que eu vou te mostrar é muito melhor. É só lembrar que todo mundo que produz um texto tem uma intenção, não é? De fazer alguma coisa chegar até você. Portanto, as estratégias têm um papel fundamental nessa elaboração do texto e principalmente, é claro, do gênero textual. A última parte deste vídeo refere-se a umas dicas que eu quero dar para você sobre os gêneros textuais que mais são solicitados no Enem. Eu pediria então que você estudasse esses gêneros, as suas características, as suas composições, vamos dizer assim, não é? O que é importante neles,
E, evidentemente, você vai ter aí uma grande possibilidade de encontrar tudo isso lá na prova. Aqui vão eles. Estude bem as características, as estruturas da notícia, do artigo de opinião, da resenha, que é uma espécie de opinião também, não é? Porque a pessoa fala sobre algo e depois dá a sua opinião. A biografia, o editorial, que é a opinião do jornal ou da revista ou do órgão de comunicação, a crônica, os causos, não? Essa coisa que é baseada na oralidade, a publicidade, as tirinhas e as charges. Eu tenho certeza que você vai se lembrar disso aqui quando chegar o dia da prova. Gente, era isso aí. Se você gostou, lembre-se, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal, bata o sino pequenino, ajude este canal a crescer e a gente vai estar ajudando também uma porção de gente que precisa desse tipo de assunto. Tchau!